Graça e paz, queridos, boa noite. Nós vamos começar a nossa célula online e hoje nós vamos falar sobre renovação do entendimento. Afinal de contas, o que o meu entendimento ou a minha forma de pensar tem a ver com a maneira como eu sirvo a Deus? Isso é uma coisa que nós precisamos urgentemente entender e é algo que é uma preocupação bíblica, inclusive. O apóstolo Paulo, ele fala isso no livro de Romanos. E eu quero te convidar a abrir Romanos 12 para que você entenda o contexto que nós vamos ser ministrados hoje. Paulo fala o seguinte em Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ou não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Repare uma coisa, ele coloca como um pré-requisito para que você e eu experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que o nosso entendimento seja renovado, que a nossa mente seja renovada. Por quê? Porque nós temos alguns conceitos que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Nós aprendemos, por exemplo, que todos são filhos de Deus. Será que isso é verdade? Biblicamente, isso não é verdade. A Bíblia diz que todos nós somos feituras, criaturas de Deus. Mas em João, capítulo 1, versículo 12, diz: a todos aqueles que o receberam a quem? A Cristo. Como Senhor, foi-lhes dado o direito, ou o poder, mas poder ali é direito, de serem chamados filhos de Deus. Então, ser criado por Deus não quer dizer ser filho de Deus. Outra coisa, nós temos o entendimento de que eu estou na igreja, logo eu sirvo a Deus. Será que isso é verdade? Porque nós temos que entender também o que é igreja. Será que igreja é um prédio construído com tijolos e cimento? Ou igreja são as pessoas que estão reunidas nesse prédio de tijolo e de cimento? A Bíblia diz que a igreja somos nós, não um prédio. Mas quando nós achamos que nós estamos na igreja e que nós não somos a igreja, nós temos a ideia de que a igreja ela salva também. Quando na verdade isso não existe. A igreja é salva por Cristo, mas a placa, a denominação, ela é incapaz de salvar qualquer pessoa. Então, isso é mais uma das coisas que nós vamos quebrar hoje no meio dessa ministração. Mas algumas perguntas que eu queria que você fizesse para você é o quê? No que é que eu preciso mudar o meu entendimento? Em quais pontos o meu entendimento tem que ser mudado para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Primeiro, nas minhas motivações. Será que a minha motivação para servir a Deus é uma motivação legítima? Você já parou para se perguntar isso? Será que a tua motivação é uma motivação legítima? Será que você vai à igreja? Aliás, será que você vai ao culto porque você ama a Deus, é grato a Deus por tudo que Ele te fez? Ou você vai lá porque você espera que Deus resolva os teus problemas como se Ele fosse responsável por isso? Será que você é fiel a Deus e entrega o teu dízimo e a tua oferta por gratidão a Deus pelo que Ele te deu, pela graça que Ele te deu de você trabalhar e conquistar? Ou você entrega pensando que se você entregar o teu dízimo e a tua oferta, Deus vai multiplicar o teu dinheiro? Será que você ora
para o Senhor diferenciar a tua vida, porque você quer ser usado por Deus de uma forma poderosa e quer que as pessoas enxerguem em você alguém transformado por Deus, enxerguem o poder do próprio Deus na tua vida, ou você ora para que as pessoas vejam o quão bom você é, o quão santo você é. As tuas motivações falam muito sobre quem você verdadeiramente é, e o problema das tuas motivações não serem transformadas é que você corre o risco de orar, jejuar e chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Hebreus 4,12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta a separar juntas e medulas e discernir. Olha que tremendo, discernir as intenções do coração. A tua boca, ela pode dizer algo que não é verdade no teu coração. A gente vive numa época de uma hipocrisia absurda, em que as pessoas nos abraçam, como eu gosto de você. E eu costumo brincar, por trás você escuta a musiquinha do Psicose, né? Fim, fim, fim. Por quê? Porque na verdade não te ama. Simplesmente está fazendo um papel. O problema das tuas motivações é quando você acredita que as tuas motivações são corretas e biblicamente elas não são. Você tem o desejo de prosperar para quê? Para mostrar para os outros que você tem. Isso está errado. Você quer ser usado por Deus para mostrar o quão santo você é. Isso está errado. O objetivo tem que ser Deus ser glorificado na tua vida. Esse foi e vai ser o objetivo sempre. Mas se a tua motivação não for tratada, você corre o risco de se tornar um fariseu, um religioso do nosso tempo. Alguém que a boca fala uma coisa, mas o coração, as atitudes dizem outra. Nós até falamos há um tempo atrás, em uma ministração do Palavra do Dia, sobre a malignidade e a maldição da geração de Eli. O que é a geração de Eli? São homens e mulheres que querem gerar filhos espirituais e negligenciam seus filhos físicos, seus filhos carnais. Mas eles querem ser pais de multidões. Eles querem gerar multidões para Cristo, quando na verdade eles falharam na primeira responsabilidade, que é ser pai, ser mãe. Você quer ter uma empresa, mas você tem sido um bom funcionário. Porque a tua motivação, qual é a tua motivação para ter uma empresa? Eu quero ter uma empresa porque eu quero prosperar e abençoar outras pessoas. Ou eu quero ter uma empresa porque eu não quero mais trabalhar para ninguém. Qual é o teu coração de verdade? Essa é a primeira coisa que nós precisamos mudar urgentemente o nosso entendimento. A segunda coisa é com relação ao pecado. Nós achamos que pecado é normal. Ah, quem não peca? Tudo bem, querido, eu entendo. Todo homem, toda mulher peca. Só que nós não podemos nos conformar com o pecado na nossa vida. O pecado ele tem que ser algo que você não teve domínio sobre isso. Porque, na verdade, a Bíblia fala sobre pecado, e sabe o que ela diz para você e para mim? O pecado está na tua porta, cabe a você dominar sobre ele. Não fala para você orar para Deus tirar o pecado da tua vida. Fala para você dominar sobre o pecado. Porque, afinal de contas, pecado é uma ação e você só executa aquilo que você quer executar. Até eu costumo dizer que o diabo ele não vai pegar alguém da tua família, sequestrar, mandar uma foto para você ou então te ligar dizendo peca ou eu mato. Isso não vai acontecer. Você é sugestionado a pecar, mas no final da história, a decisão de pecar é tua. Então pare de transferir responsabilidades. Pare de colocar a culpa do pecado no diabo, quando na verdade a culpa do pecado é pelas tuas escolhas e decisões. Você faz aquilo que você quer fazer. Deus te deu uma coisa,
chamada livre-arbítrio. E sabe quem pode tirar isso de você? Ninguém. Você decide. No final das contas, tudo o que você faz, o diabo ele tem poder de colocar o desejo no teu pensamento. Mas no final, a decisão é tua. Se você olhar para a história de Davi, a Bíblia diz que Davi estava no seu palácio na época em que os reis deveriam estar na guerra. Primeira coisa, deixou de fazer o que Deus o havia mandado fazer. Perdeu característica. E aí diz que ele estava curtindo o tempo ósseo dele, o tempo do fazer nada. Subiu no palácio, olhou, viu uma mulher tomando banho, uma mulher nua tomando banho. Até aí, nada demais, querido. Porque afinal de contas, ele estava no seu palácio olhando e alguém estava tomando banho em um lugar que não deveria. Até aí sem problema. O problema veio depois. O problema veio em quando ele começou a pensar em como possuir aquela mulher. E aí ele começou a criar estratégias. E não só para tê-la, mas também para ocultar o seu pecado. Se você olhar, Davi possui Betseba, ela engravida, e para ocultar a gravidez dela, fruto desse adultério, o que ele faz? Ele chama o marido dela que estava na guerra, traz ele para casa, conversa qualquer coisa com ele e diz, olha, vai para tua casa ficar com a tua mulher. Por quê? Se ele fosse para lá, ele se deitaria com a mulher dele e a partir daí o problema estava resolvido. Por quê? Ela está grávida, o filho nasceu prematuro, mas está tudo bem. Só que aquele homem não aceitou isso. E aí Davi tem que criar uma outra estratégia. E qual é? Colocar aquele homem na linha de frente para morrer. Para ocultar o pecado dele, ele matou alguém. E isso trouxe sobre a família dele maldições. O irmão estuprou a irmã, o outro irmão matou o irmão mais velho, e por aí a coisa foi degringolando. Mas por quê? Porque começou com aquele adultério, começou com aquele pecado, que para ele era inocente. Não tem nada demais. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, querido, o salário ele vai cobrar, o pecado vai cobrar o salário dele. Seja agora ou ali na frente. O que você fez, você vai ter que dar conta. E o pecado ele é um credor muito astuto. Existe um momento em que ele vai cobrar isso de você. E quem é o dono de tudo isso? É o diabo. E sabe aonde o diabo vai cobrar o pecado na tua vida? Aonde vai doer, aonde vai cobrar, aonde vai pesar. Então entenda, pecado não é uma brincadeira que nós, como igreja, inventamos. Pecado é algo que Deus tem tentado tratar em você, em mim, na humanidade toda, desde que a humanidade nasceu. Deus não projetou o homem para que ele fosse um robô que não soubesse a diferença de certo e errado. Deus deu para ele padrões e deu para ele uma ordem clara de não fazer determinadas coisas. Mas deu para ele livre-arbítrio, deu para ele escolha. Por quê? Porque Deus espera que você e eu o sigamos e o obedeçamos porque nós o amamos. Não porque a gente tem medo do juízo, porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque se eu não fizer, Deus vai... Querido, esqueça isso. Lembre da motivação. Não faça por esse motivo. Faça por amor a Deus. Faça porque você o ama. Faça porque você é grato. Faça porque Deus já fez muita coisa por você. E o mínimo é retribuir com amor ao Senhor. Só isso. Isso seria o essencial para a tua vida. Para entender todas essas coisas. Mas vamos avançar um pouco mais. Outra coisa que eu preciso mudar o meu entendimento com relação ao mundo e às coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando eu amo as coisas que o mundo me oferece, as facilidades que o mundo me oferece, os enganos que estão aí, eu me torno inimigo de Deus. E o que o mundo me oferece, querido? Ele me oferece o engano, ele me oferece os atalhos para conseguir as coisas, que na verdade é roubo no final. Ele me oferece as
a falta de caráter, ele me oferece a imoralidade, ele me oferece o jeitinho brasileiro. Isso é o que o mundo me oferece. Mentira, engano, destruição. Isso é o que o mundo te oferece. Se você olhar, eu vou traçar um paralelo aqui para você, entre Abrão e Ló. Abrão recebeu um chamado de Deus, pegou a sua esposa, pegou os seus bens, pegou o seu sobrinho e levou consigo. E em um determinado momento eles precisam se separar, por quê? Porque Ló não entendia o que Deus estava fazendo na vida do tio dele. E achou que estava sendo desfavorecido naquilo. O que ele faz? Ele levanta uma contenda e o tio olha para ele e diz assim, olha, faça o seguinte, nós somos parentes, não vamos brigar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E está tudo certo. E ele se levanta e sai. E ele ergue os seus olhos e ele começa a olhar para as campinas que existiam ali. E aquilo o leva para Sodoma. E o que isso custa no final? Custa a família, custa o casamento, quase custa a sua vida. Porque ele foi morar em um lugar que só existia pecado. Quando você não entende que o mundo hoje, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E é interessante, eu quero que você entenda uma grande verdade. Quando Satanás ele chega para Jesus e diz, mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, as fortunas desse reino, ele diz assim, tudo isso é meu e eu dou a quem quero. É interessante que o diabo é mentiroso, é pai da mentira, mas ele não seria louco de dizer uma inverdade diante daquele que é Senhor. E você vê que Cristo não o condena, não o critica, não o chama de mentiroso, não faz nada. Por quê? Porque verdadeiramente tudo aquilo era dele. Hoje, Satanás tem poder sobre essas coisas todas, por quê? Porque o homem entregou isso ao diabo. O homem perdeu a sua autoridade quando ele pecou. Então as coisas que tem no mundo hoje, elas não pertencem ao diabo, mas estão sob o seu domínio. O mundo que você conhece, as coisas que existem, foram criadas por Deus e pertencem a Deus. E deveriam ser para que você e eu desfrutássemos delas. Porém, nós entregamos o direito a Satanás quando o homem pecou. E hoje o mundo está debaixo do jugo de Satanás. Então ele não produz nada do que é bom. Ele produz violência, ele produz imoralidades, ele produz hipocrisias, ele produz dissensões, discórdias, homens e mulheres arrogantes, separados de Deus. E muitas vezes você dá ouvidos a esses homens e mulheres que não tem nada a ver com Deus. É aí, existe até um ditado interessante que diz Vox Populi, Vox Dei. É a voz do povo, é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, querido, não teriam crucificado a Cristo e nem soltado Barrabás. Pense nisso. Vamos continuar aqui. Outra coisa que você precisa entender e mudar o teu entendimento é sobre quem é Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só pensamos que Deus é amor. Eu acho engraçado que às vezes nós olhamos em alguns grupos do Facebook e nós vemos pessoas que têm a sua vida completamente destruída, conturbada, sem parâmetro, sem nada. E quando você fala algo que mostra que aquilo ali é consequência de pecado, sabe o que elas dizem? Deus é amor. Sim, querido, Deus é amor. Legal, eu concordo com você. Mas o que eu faço com a minha Bíblia quando ela diz que Deus é juiz e fogo consumidor? Eu jogo fora? Eu rasgo? Porque é um pouco mais indigesto? O que eu faço quando a Bíblia diz que você e eu vamos dar conta diante de Deus dos nossos atos? Eu minto para você para te agradar? Para que você não pare de vir ao culto? Para que você não perca uma célula? Ou eu corro o risco de te falar a verdade e salvar a tua alma do inferno? O que é melhor? O que você prefere? Alguém que afaga o teu ego
e te conta uma quase verdade, ou alguém que por amor à tua alma abre os teus olhos e diz: Deus é amor, sim, Deus te ama, mas Deus também é juiz, e uma hora ele vai cobrar esse teu posicionamento e você vai ter que dar conta disso. Porque o amor, ele também tem a justiça. As duas faces são amor. É impossível alguém que ama não ser justo. Você concorda? É impossível que alguém que diz eu te amo não seja também justo com você. Porque o amor e a justiça caminham lado a lado. Alguém que ama é justo. E se Deus te ama, ele é justo. E se ele é justo, o que é certo, o que é errado. Não adianta você achar que porque você não rouba, porque você não mata, porque você não adultera, você pode, eu vou para o céu. Com parâmetro em que você está dizendo isso? Você aceitou a Cristo como Senhor da tua vida? Você tem praticado a justiça? Você tem seguido a Cristo? A tua vida tem sido um referencial? Ou você tem simplesmente ido aos cultos e a tua vida continua aquela vida desgraçada, de mentira, de hipocrisia, de adultério, de roubos, de enganos? E você tem aquela mentalidade que Deus é amor. Então, como Deus me ama, nada vai acontecer. Querido, eu amo os meus filhos. Amo a tal ponto que eu não tenho reservas para o que eu posso fazer por eles. Mas exatamente por amá-los, uma das minhas responsabilidades é corrigi-los. É ser justo. E quando um erra, eu não posso deixar que aquele que errou receba o mesmo galardão, a mesma recompensa do que aquele que agiu certo. Isso é ser injusto. E se eu sou um pai amoroso, eu tenho a obrigação de ser justo. Da mesma forma Deus. E detalhe, eu estou seguindo um padrão de homens nesse momento. E sabe o que a Bíblia diz? Se nós que somos homens e somos maus, sabemos fazer boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus e que é santo. Então entenda, Deus ele é amor, sim, mas ele também é justiça. E o que é que você vai fazer com isso? Outra questão que nós temos que entender é que a justiça de Deus, ela não está pautada no que eu faço de certo ou errado, mas ela está pautada no fato de eu ser ou não uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você ainda não nasceu de novo, sabe qual é o grande problema? É que você continua debaixo do pecado. Eu costumo dizer que quando Deus olha para a terra, ele só vê duas pessoas, querido. Ele vê Cristo ou ele vê Adão. Ou ele vê o homem no pecado, ou ele vê o homem regenerado. Não tem uma terceira pessoa. Ou você está em Cristo ou você está em Adão. E se você está em Adão, o pecado continua sobre a tua vida e a ira de Deus também continua sobre a tua vida, como o juízo dele também. Agora, se você está em Cristo, nova criatura, transformado, salvo, remido, perdoado, ou seja, o perdão de Deus e o amor de Deus está sobre a tua vida. Agora, entenda, o amor de Deus não deixou de estar sobre a tua vida, ainda que você esteja em Adão. Porém, a justiça de Deus não pode ser invalidada, e ele é justo. A Bíblia diz que nele não há mudança ou sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Então, seu padrão de justiça não muda. Mesmo que você esteja acostumado a manipular situações e pessoas, seja de forma emocional ou por imposição, ou seja no grito ou no choro, com Deus isso não funciona. Lembra que ele olha a tua motivação, foi a primeira coisa que nós falamos. Então não adianta você querer manipular a Deus, porque ele olha aquilo que está além das tuas palavras, ele olha aquilo que está no teu coração. Uma prova disso é a história de Ananias e Safira, que está no Novo Testamento, que está lá em Atos. Um homem e uma mulher que se juntam em comum acordo para enganar o apóstolo Pedro. E eles veem Barnabé entregando seus bens, ele vende um terreno, dá todo o dinheiro, e eles se sentem na necessidade de serem reconhecidos também como Barnabé foi. E fazem o que? Vendem uma propriedade, tomam uma parte do dinheiro para eles mesmos,
e em comum acordo resolvem mentir para o apóstolo Pedro, e eles chegam e dizem assim, esse dinheiro foi tudo que nós pegamos. Pedro olha para Ananias e diz assim, por que você deixou Satanás encher o teu coração? O dinheiro não era teu. Você não podia ter dado o que você quisesse, mas você não mentiu a homens e sim ao Espírito Santo. E esse homem morre. Justiça de Deus, querido. E a justiça de Deus nunca vai mudar. Ela não vai mudar para te agradar, porque seria injusto. Outra coisa que você tem que entender é que você não é a pessoa perfeita do mundo. Aliás, você está longe disso. Então não procure uma igreja perfeita, porque se você encontrar uma igreja perfeita e for para lá, ela vai deixar de ser perfeita, porque você não é perfeito. Se eu achar uma igreja perfeita e for fazer parte dela, ela não vai ser perfeita, porque eu não sou perfeito. Então não espere pessoas perfeitas para estarem do teu lado. Não critique, não julgue, não acuse, não condene, porque nós não temos esse direito. Isso é patente ao próprio Deus. E a acusação é um direito legal de Satanás. Ele é o acusador, não você e não eu. Então guarde isso. Outra coisa que você precisa entender e mudar o teu conceito, mudar o teu entendimento, é sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Agora foi uma pergunta um pouco difícil, né? Quem é Jesus para mim? Ele é o homem que morreu pelos meus pecados? Ele é o Filho de Deus? Quem é Jesus? Qual é a tua revelação de quem é Cristo? Já parou para pensar nisso? Tem gente que... Esses dias eu ouvi uma pregação que eu tive vontade de dizer para a pessoa assim, desculpa, mas eu acho que você não conhece Cristo. Porque ele estava dizendo o seguinte, pegou aquele texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele comigo. Ele disse assim, pense, irmão, Jesus do lado de fora, tadinho, passando frio, passando fome, querendo... Para, cara, para com isso. Primeiro que aquele texto não foi feito para qualquer um, foi feito para a igreja. Foi feito para você e para mim. Segundo, que Cristo não é o coitadinho, ele sabia o que ele ia passar. É tremendo quando ele olha e fala assim, e o Cristo padecerá tais coisas. E quando ele está lá no Monte das Oliveiras, orando, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas foi para essa hora que eu vim. Então faça-se a tua vontade. Ele sabia o que o aguardava e ele escolheu viver tudo isso. Ele escolheu passar por tudo isso. Nada para ele foi surpresa, porque ele sabia que ele veio ao mundo, se tornou homem, para assumir o pecado da humanidade, morrer por esse pecado, ser o cordeiro sem pecado, resgatar a humanidade do pecado, morrendo, derramando sangue e ressuscitando. E hoje, querido, ele está assentado à direita de Deus, no lugar mais alto, e tem o seu nome acima de todo nome que se pode nomear, nos céus, na terra e debaixo da terra, pela obediência. Ele é Senhor. Então entenda uma coisa, ele não é, não foi e não vai ser o teu empregado. Então esqueça aquela ideia de determinar algo em nome de Jesus, porque se eu determinar, ele vai fazer. Não. Não. A Bíblia diz, se pedirmos algo segundo a sua vontade, não será feito. Não tente colocar Deus na parede. Cristo não é o teu empregado, é o Senhor da tua vida. E a palavra Senhor ali, na Bíblia, ela não quer dizer Senhor por educação. Não é como eu chego para o meu pai e digo, o senhor está bem, ou então chego para uma pessoa mais velha, ou então para alguém que tem uma hierarquia acima da minha e chamo de senhor por educação. Não, a palavra ali é kurios. Em grego é kurios. Kurios é dono. É alguém que tem direito total de vida e morte sobre a tua vida. Ele é dono da tua vida. Ele te comprou, ele te resgatou. O preço foi o sangue que ele derramou por você. Ele não precisa de você. Ele escolheu ter você, mas ele não precisa de você. Então, esqueça a síndrome de Elias e achar que você é a última bolacha do pacote,
Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque Deus depende... Não, Deus não depende de você. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Deus não precisa que você jejue. Deus não precisa que você ore. Deus não precisa que você vá ao culto. Deus não precisa que você leia a Bíblia, querido. Aliás, Deus não precisa que você faça nada. Quem precisa dessas coisas é você. Se você não ler a Bíblia, você vai continuar sendo enganado, porque quanto mais você conhece da palavra, mais você conhece do próprio Deus, e mais você conhece dos teus direitos. Então você não vai ser enganado. Quanto mais você jejua, menos a tua carne manda em você, mais você está sob o domínio do Espírito de Deus. Quanto mais você ora, mais comunhão, mais intimidade com Deus você tem. E quanto mais você cultua, quanto mais você está em comunhão, mais da presença do próprio Deus, mais da unção do próprio Deus é derramada sobre a tua vida. Mas Ele não precisa que você faça, você precisa. Então mude o teu entendimento. Cristo não depende de você, você depende dele. Então mude essa disposição do teu coração. Deixe de ser alguém indiferente, prepotente, alguém que é independente de Deus e passe a ser alguém dependente do amor de Deus. Outra coisa que você precisa mudar o teu entendimento é sobre o julgamento, o juízo de Deus. Tem gente que acha que Jesus não vai voltar, ou então que ele já voltou, ou então outras coisas. Querido, a Bíblia diz que Cristo vai voltar, só que ele não vai voltar como cordeiro nem como servo. Ele vai voltar como juiz. Ele vai voltar para julgar as situações. Ele vai voltar para julgar as nações. E ele vai julgar as tuas ações e as minhas. E nesse dia, não vai adiantar eu dizer: ah, Senhor, eu não fiz isso porque eu estava ocupado demais. Ah, eu não fiz isso porque eu achava que não. Eu não fiz isso. Esqueça. Você vai dar conta do que você fez e do que você não fez. E do que você deveria ter feito. Cada um vai dar conta das suas obras. Cada um vai ter que se apresentar diante de Deus e dizer o que tem. O problema é não chegar lá de mãos vazias. E aí eu vou te perguntar o que é que você tem feito. Porque estar em um culto e estar em Cristo, existe um abismo entre uma coisa e outra. Servir a uma placa e servir a Cristo tem um abismo entre uma coisa e outra. Estar em uma igreja e ser igreja tem uma diferença absurda, abismal. E eu vou te perguntar, quem é você em Cristo? O quanto do teu entendimento já foi mudado? Porque se tudo isso que eu te falei não for entendido por você, e não houver um processo de arrependimento desse entendimento errado, e você não mudar o teu conceito, não mudar a tua disposição, você nunca vai experimentar qual é a vontade de Deus para a tua vida, e a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Você vai ser incapaz de experimentar isso. Você vai estar diante ou seguindo as margens, mas nunca no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus, às vezes, é complicada. Obedecer a Deus não é um atributo muito simples. Mas ninguém falou que era. Nós somos chamados para obediência. E obediência não é conveniência. Sabe uma coisa que nós precisamos mudar também? O nosso entendimento sobre obediência. O que é obediência para você? Obediência é quando a tua carne diz não. Quando você não quer. Aquilo é chato. Aquilo vai contra as tuas vontades. Mas é aí que você obedece. Porque você obedecer, quando você concorda com aquilo, por exemplo, a minha esposa não gosta de peixe. Tá? Ela não está ouvindo. Brincadeira, ela está assim. Ela não gosta de peixe. Então eu chegar para ela e dizer assim: amor, você não vai comer peixe. Ela vai levar na boa, querido. Porque vai ser conveniente para ela. A Heloísa, minha filhinha, ela não gosta de legumes. Então se eu disser para ela: você vai comer a carne,
mas você não vai comer o legume. Ela vai olhar para mim, ela vai abrir um sorriso de orelha a orelha e ela vai comer sem problema nenhum. Mas o oposto, se eu disser para a Heloísa, você vai comer os legumes, porque é bom para você, porque é importante para o teu crescimento, ela vai fazer beiço, ela vai fazer bico, ela vai querer chorar, ela vai querer manipular a situação para que eu me compadeça dela e a libere disso. Quando, na verdade, o que eu estou fazendo é para o bem dela. E como pai, a minha obrigação vai ser manter o meu posicionamento, pelo bem dela. E é nessa hora que ela me obedece, não porque ela tem medo, mas porque ela entendeu que ela tinha que obedecer. Obediência não é conveniência. Não é você obedecer quando você concorda, é você obedecer quando Deus te diz, faça isso ou não faça aquilo. E você sabe que essa ordem veio de Deus e acabou. Acabou. Não tem o que você questionar. Aliás, uma coisa que nós vamos trazer para vocês uma hora dessa é a diferença entre o evangelho da salvação e o do reino. Se você já aceitou a Cristo, você não está mais no evangelho da salvação, você não está mais na época da escolha, você está no evangelho do reino e ali o evangelho do reino é feito de ordens de um rei e obediência de súditos. Então para de achar que você tem direito de escolha, isso não é mais teu. Você serviu a Cristo, você escolheu a Cristo, então agora quem tem o direito sobre a tua vida é Ele, que Ele é Curios, Ele é Senhor da tua vida. Você entendeu isso? Hoje, eu quero que você guarde essas palavras no teu coração. E se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Entenda que Deus corrige e açoita quem Ele ama e quem Ele chama por filho. Se você está sendo corrigido é porque você é filho. Ninguém corrige o filho do vizinho. Eu não vou pegar o filho do meu vizinho e dar uns puxões de orelha, porque ele não é meu filho. Eu posso fazer isso com o meu, com o dos outros não. Se Deus está fazendo isso com você, é porque Ele é teu pai e te entende como filho e te recebe como filho. Só que como todo pai que ama, a obrigação é de te falar a verdade. E hoje a verdade é: mude o teu entendimento, mude o teu conceito, mude a tua maneira de ver as coisas e mude a tua disposição com relação às tuas ações. Exponha ao teu coração, reconheça que muito de você é hipócrita, é mentiroso, é enganoso. Isso já vai ser um grande avanço para a tua vida, porque isso vai abrir a tua vida para uma transformação. Renove o teu entendimento. Renove, mude, saia das condições que o mundo tem te colocado, porque as obras do mundo são as obras da carne. Prostituição, engano, bebedeira, discórdia, inveja, glutonaria, porfia, ciúmes, divisões, adultérios. Isso é o que o mundo tem a te oferecer. E o problema é que nós praticamos as obras do mundo e ainda trazemos desculpas para justificar as nossas atitudes. Uma outra coisa, mude o teu entendimento com relação às tuas boas intenções. Eu costumo dizer para os meus filhos que nada justifica a desobediência. Nada. Por mais que haja em você uma boa intenção, aquela boa intenção quebrou um princípio, ela se tornou um fardo para a tua vida. Ela se tornou um pecado. Um pecado chamado desobediência. Por mais que a intenção seja boa, se houve uma quebra de autoridade, uma quebra de princípio, é um pecado e nada justifica a desobediência. Porque a desobediência se torna um padrão na tua vida e esse padrão te leva à rebelião e a rebelião vai te destruir. Então entenda isso hoje em nome de Jesus e mude a tua disposição. Eu quero orar pela tua vida. Hoje nós tivemos e teremos todos os domingos uma célula muito rápida, porque o princípio não é o quanto eu vou falar para você, mas o quanto você vai ser capaz de absorver daquilo que eu te disse. Fecha os teus olhos, abra o teu coração, nós vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus. Hoje nós falamos sobre mudança de entendimento. E nós sabemos que muito do nosso entendimento é cauterizado, é cego, é muito raso, é superficial. E nós achamos que nós sabemos muitas coisas.
quando na verdade nós não sabemos nem as nossas reais intenções. Hoje, manifesta em nós o teu Espírito Santo e faz com que entendamos quem nós somos, quem tu és, os teus propósitos, a tua vontade. Nos revela quem é Cristo, nos revela quem é o Senhor, nos revela qual é a tua vontade, nos revela os teus propósitos, em nome de Jesus. Nos revela as malignidades que o mundo tem oferecido e nos ensina a vencer o pecado debaixo daquilo que é a tua palavra. Nos desperta com vontade, com sede pela tua verdade, com fome pela tua palavra, com desejo de te conhecer e prosseguir em te conhecer. Em o nome de Jesus, nos leve a níveis mais profundos de intimidade, para que nós possamos saber quem tu és e quem nós somos e quem é Cristo nas nossas vidas. Nos livra de toda a malignidade do inferno e nos dá a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém.